No Saiba Mais dessa semana, o assunto é uso capião. E a nossa entrevistada é a advogada Suelen Azevedo, especialista em direito civil. Doutora, então, o que é uso capião? A maneira mais fácil de se entender o que é uso capião é através da palavra. Uso capião vem do latim uso capio, que é uma palavra que se divide em duas. Usus, que significa uso, e capire, que significa adquirir para si. Portanto, segundo a palavra, uso capião é quando uma pessoa consegue adquirir um bem, tornando-se proprietário a partir do uso prolongado. É até interessante a gente falar a origem do latim, porque o direito brasileiro incorporou o uso capião do direito romano. Na época do direito romano, o uso capião ele era aplicado através da Lei das 12 Tábuas. Naquela época, eles permitiam que as pessoas pudessem usucapir, adquirir para si através do uso, bens móveis, 1 ano de uso, e bens imóveis com 2 anos de uso. Aqui no direito brasileiro, a gente vai considerar esse uso prolongado através da posse, que é o poder que você vai ter sobre determinado bem. Quais os tipos de uso capião? Nós temos 2 tipos de uso capião. Temos o uso capião para bens imóveis, que se dividem em ordinários, extraordinários e especial. O uso do tipo de bens imóveis especial ainda tem umas divisões entre eles, que é para urbano e rural. E no urbano a gente tem a divisão para urbano individual, coletivo e por abandono do lar. Também temos o uso capião para bens móveis, que se dividem apenas em ordinário e extraordinário. Existe uso capião para bens móveis? O uso capião para bens móveis, como eu disse, ele pode ser dividido em ordinário e extraordinário. O que vai diferenciar os dois tipos de extraordinário ou ordinário são 2 elementos: o justo título e a boa-fé. O justo título é um registro que você tem para provar que um bem existe. E a boa-fé é a vontade de continuar naquela condição sem ter intenção de prejudicar o proprietário. O uso capião de bens móveis, ordinário, portanto, ele vai ser aquele uso capião em que a pessoa vai adquirir um bem móvel possuindo justo título e boa-fé. Ele vai ter que ficar nessa posse mansa e ininterrupta por 3 anos. Então, por exemplo, se você tem um carro que não é de sua propriedade, mas você anda com um documento por 3 anos, de forma mansa, pacífica, ininterrupta, você pode adquiri-lo por uso capião. Se você não possuir o justo título e nem boa-fé, você ainda assim pode conseguir ter o bem por uso capião por 5 anos, que é o caso do uso capião de bens móveis extraordinário. O que impede, doutora, a uso capião? Tem algumas coisas que impedem o uso capião, como, por exemplo, a lei proíbe que os pais e os filhos possam uns dos outros usucapir seus bens, porque, considerando que tem a relação do poder familiar, enquanto não acabar o poder familiar, não pode ter o pai usucapindo o bem do filho e vice-versa. Nesse mesmo raciocínio, não se pode também ter usucapião de tutor com tutelado e nem de curador com curatelado. A lei também proíbe que tenha usucapião para pessoas que são menores de idade, que são proprietárias de bem, mas elas são menores de idade. E também proíbe que tenha usucapião de servidores públicos, de bens de servidores públicos que estavam viajando a serviço, tanto faz se eles são servidores públicos da União, estados ou municípios. Também proíbe-se o uso capião em caso de guerra para aqueles servidores que servem às Forças Armadas e à Armada Nacional. O que é uso capião especial urbana? A uso capião especial urbana é uma espécie da uso capião de bem imóvel especial urbana. A uso capião especial urbana ela ainda se divide em 3 tipos de uso capião, que pode ser individual, coletiva ou por abandono do lar. A uso capião individual, urbana individual, ela é concedida, também conhecida como uso capião promísero, é quando uma pessoa que não possui outro bem, móvel ou imóvel em seu nome, ela pode usucapir qualquer bem de até 250 metros quadrados de área urbana, se tiver posse mansa, pacífica e ininterrupta por até 5 anos. Essa daí é a individual.
Nós temos também a coletiva, que é bem parecida com a individual. Quando tiverem os mesmos requisitos, mas não conseguir se identificar quem é que estava na posse do bem, é concedida a uso capião coletiva urbana para essas pessoas que vão adquirir o bem em formato de condomínio. O condomínio no direito civil é quando nós temos um bem com mais de um dono. E por último, o uso capião por abandono do lar é um entendimento até recente que aconteceu em 2011, que foi incorporado ao Código Civil, relacionado ao direito de família. É quando um dos cônjuges, um dos esposos, abandona o lar e o outro que ficou no lar, se ele ficar mansa ininterruptamente por até 2 anos, sem intervenção do outro que abandonou o lar, ele também pode usucapir o bem. Esse é o usucapião especial de bem imóvel urbano por abandono do lar. Recentemente, doutora, houve uma decisão do STF em relação ao uso capião urbana. A senhora pode explicar o que foi decidido? Sim, teve uma decisão muito recente do STF, agora no dia 29 de abril, que está muito recente. Ela disse respeito a um caso que foi julgado em Duque de Caxias, no Rio Grande do Sul, de um casal que estava pedindo justamente o que nós comentamos agora, a usucapião de imóvel urbano individual. Esse casal estava com todos os requisitos previstos na Constituição do artigo 183. Então, eles estavam nesse imóvel há mais de 5 anos e esse imóvel tinha até 250 metros quadrados, ele tinha 225 metros quadrados. E eles pediram usucapião na justiça, mas eles tiveram um grande problema porque nem na primeira nem na segunda instância concederam esse direito que eles tinham previsto na Constituição. E na justiça reclamou-se pela constitucionalidade. Eles não receberam esse direito porque o município de Duque de Caxias tinha feito uma lei, no caso, uma lei municipal, proibindo o uso capião para terrenos com menos de 350 metros quadrados. Então, se a gente fosse pensar nesse raciocínio, no município de Duque de Caxias, seria impossível na vida e no universo a gente ter uso capião. E esse foi o voto do Supremo. Eles admitiram a repercussão geral e afirmaram que lei municipal nenhuma pode regulamentar uma questão dessa a ponto de ferir o direito de uso capião.